Olá, mais uma sexta-feira, estamos aqui no nosso horário favorito, que a gente acabou de fazer as entregas, eu e o Lino, que está aqui gravando. E aí a gente comenta um pouco de cada item, porque a grande questão, o grande pulo do gato, vamos dizer assim, desse projeto Sexta na Sexta, é a gente pensar de onde vem o nosso alimento, quem cultiva o nosso alimento e como que a gente faz para favorecer esse sistema a longo prazo. Então é uma alegria a gente contar com alguns parceiros. A gente tem, por exemplo, essa semana o Instituto Terra Viva, que distribui a produção de cerca de 60 famílias da região de Sorocaba, que são famílias que produzem em sistema agroecológico, que em consórcios. Se a gente for pensar, por exemplo, a gente tem aqui um pé de laranja que fez sombra para pezinhos de berinjela se desenvolverem. Então esse sistema de consórcio, onde um favorece o outro, esse tipo de alimento que vão na cesta. Então a gente sai desse pensamento da monocultura, que a gente tem uma grande fileira de frutíferas e que dali a 10 anos esses cultivos voltam para o produtor, ou quem tem berinjela tem um cultivo muito delicado, que se qualquer tipo eventual de climático tem uma perda grande do seu cultivo. Então é uma maneira do produtor ter sempre espécies variadas, ele sempre tem as hortaliças que vêm mais, tem as frutíferas a longo prazo, então é um pouco mais real, é um pouco mais pensado, né, na maneira como a vida se oferece em abundância e cíclica, sazonal. Então a gente tem sempre as colheitas que os produtores oferecem, a gente inverte um pouco essa lógica, a gente vê o que eles oferecem, o que eles têm naquele momento a mais. Então, por exemplo, acontecem algumas coisas curiosas, como essa semana eu pedi banana prata e a banana que veio foi a banana nanica, que veio já um pouco mais madura, né? Então isso é um problema? Eu faço essa pergunta, não sei, mas era a banana mais disponível, linda, maravilhosa, que pode virar um doce. Minha dica é sempre congelar e usar como um sorvete. E, enfim, a gente sempre utilizando e beneficiando o todo, assim, pensando nessas maneiras. E, sobretudo, da gente ter plantas diferentes, plantas, às vezes, nativas que a gente não conhece, e ampliar um pouquinho esse repertório com as punks. Então, a gente tem a capuchinha, que vou contar um pouquinho a história da Dona Alicia, que mandou, e a folha de batata doce, que é uma coisa que, em geral, a gente não consome. Então, essa é o que vem norteando um pouco as nossas cestas. E outra parceria que a gente tem é com a Ana, A Terra que Dá. Ela planta na região de Osasco e ela está com a gente também desde o começo do projeto, há cerca de 1 ano e meio, e vem aí cada vez mais descobrindo maneiras de cultivar em terrenos urbanos, em pequenos quintais. E ela é responsável por esse maravilhoso buquezinho, que eu estou muito orgulhosa dele, com a força dessas espécies. A gente tem a aroeira, que é a primeira vez que aparece, a gente tem a citronela e a gente tem a mirra. É um buquê que a gente foi pensar com forças de proteção e de repelentes, né? São plantas repelentes que afastam eu diria que, na verdade, elas atraem bom humor e boas vibes, assim, porque a mirra é só sentir, ela dá um sorriso instantâneo, ela traz esse veludo, ela é da família do hortelã, então tem essa refrescância. São plantas que conseguem guardar uma aguinha e distribuírem, elas são fartas, assim, nesse sentido de presença, elas são generosas em presença, em moléculas voláteis. Assim como a citronela, que também é famosa pelo aroma dela, inconfundível. Na verdade é muito confundido com o capim santo, mas no buquezinho passado foi o capim santo, dá para comparar quem tiver as duas. E, inclusive é um bom exercício, né, da gente começar a reparar como cada planta age e reage, a gente vai criando essa pequena intimidade mesmo, experimentando. Por isso que eu sempre reforço isso, que é muito bom a gente ter esses pequenos cultivos onde essas espécies podem chegar até a gente, né? E a aroeira, que é a planta da mulher, assim, ela é muito mãezona nesse sentido. Uma árvore forte, de proteção, mas eu vou contar um pouco mais de cada uma. Só queria contar um pouco como é rico e pode ser muito interessante essas outras parcerias que a gente tem com pequenos quintais.
por exemplo, também a Ana trouxe pra gente, ela passou na horta da Dona Alicia, ela participa do projeto de agricultura urbana de Osasco, e conseguiu fornecer uns buquezinhos de punks pra gente, que ela tinha muita capuchinha, por exemplo, na horta dela, e é nesse sistema que a gente funciona. A Ana sabia que ela tinha muita capuchinha, a gente combinou que a punk ia ser folha de batata doce, mas a gente tinha muita capuchinha. Então a gente vai ter o quê? As duas coisas. Então a capuchinha, que é essa de folha mais redonda, que dá para comer na salada crua, e a folha de batata doce, que é sempre importante refogar, comer refogadinha, que ela tem muito oxalato. Mas é essa que é a maravilha, né? Como que vai naturalmente agregando e favorecendo um produtor ao outro também, se conectando mais, e a gente vai multiplicando essa rede, assim. Bom, a gente tem uma grande questão com o uso de embalagens, né? Que se a gente pensa em favorecer mais o meio ambiente, como fazer diferente, né? Esse transporte dos alimentos. Então, o máximo que a gente consegue usar de folhas, de bananeira, de cúrcuma para embalar as coisas, a gente vai nessa. Mas tem coisas que são necessárias, assim. Então, por exemplo, a abóbora a gente teve que embalar no plástico. Acho que dá sempre para reaproveitar. Assim como a gente fez com o buquezinho, que foi protegido no plástico, que a gente já reaproveitou, como veio do produtor. E a ideia é que também, pelo amor de Deus, se reutilizem sempre os materiais o máximo possível, que a gente possa pensar nesses recursos. Pensando nisso, a gente começou também a usar sacolinhas. Com esse excesso de deliveries que a gente vem vivendo, a gente começou a reparar numa certa abundância de sacolinhas aí nas casas, e a gente começou a arrecadar sacolinhas e a fazer pequenas colagens em cima das marcas para utilizar mais, porque umas sacolas são novas, na verdade, e que ainda dão para utilizar muito mais. Então tem pequenas frases, se alguém quiser mandar desenhos, frases também, a gente pode ir brincando, fazendo sacolas. Buenas, a minha sugestão é que o buquezinho, pelo menos parte dele, vire um incenso natural. Porque são plantas, como eu disse, extremamente repelentes e muito fortes aromaticamente falando. Então uma recomendação. Mas a gente pode pensar também em fazer o uso medicinal delas. A aroeira, ela é diurética, ela é anti-inflamatória, ela é cicatrizante. Agora, muitas pessoas têm uma certa dificuldade com ela, de compor bem com ela, e ela causa alergia. Então é bom quem nunca utilizou ir devagar, experimentar em pequena quantidade, porque ela é forte, por isso. Assim, às vezes os encontros se dão muito fortemente. E acho que todos os buquezinhos foram com a pimentinha também, daí dá para usar a pimentinha na culinária, até em drinks, né? São muitas as maneiras de utilizar. E a folha pode ser utilizada como banho, pode ser utilizada como chá, também não exagerando, né? Ou como bálsamo para cicatrizante da pele. A citronela, dá para fazer aquele repelente, colocar no álcool também, para borrifar nos armários, nas coisas todas e espantar os indesejáveis pernilongos. E a mirra, por exemplo, ela por ser fungicida e antibactericida e todos os antes tudo, ela pode ser interessante para deixar no armário. Ela dá uma aromatizada e também espanta insetinhos indesejáveis. A minha sugestão, então, é a gente fazer um incenso. Não tem muito segredo, é um pouco intuitivo mesmo. Se a gente pensa que no nosso espectro molecular, a gente está o tempo inteiro vibrando, as plantas estão o tempo inteiro soltando essas moléculas, e essa é a conversa que acontece. Então, o que chega até ti é já de alguma forma está acontecendo mesmo no ambiente. Então, a gente começa pensando na planta que tem o galho mais estruturado, mais galhuda. No caso, a gente tem a aroeira. Ela vai na base. Depois a mais fininha, a mais delicada. E outra coisa, é bom pensar em começar mesmo a produção de incenso quando ela está um pouco verde, ainda mais fresquinha, porque depois ela começa a perder muita água e fica muito quebradiça para embrulhar.
Mas para ele ter uma boa queima, daí sim é importante deixar secar. E aí até válido colocar num papel seda, num papel de pão e deixar um pouquinho fora da luz, que vai preservar ainda mais essas propriedades. Até tá na hora prontinha de ser utilizado. Bom, então é isso. Eu moldo meio na mão, mais ou menos, né? Vou reparando as partes que estão mais preenchidas. Aqui, por exemplo, essa parte de baixo pode ter um galinho, daí eu ponho um galho de ponta cabeça. A única coisa que era um galho fino aqui. A única coisa que seja importante é reparar se ele tá mais ou menos igual, né? Não tá com tufos ou com buracos. Essas partes todas depois vão ser arrumadinhas, tá? O importante agora é só... É claro que eu deixei um fiozinho aqui, já cortado. Claro que também o barbante, quanto mais natural, algodão, melhor, né? Eu tô usando aqui uma linha meio convencional. Porque é a que eu tinha, e eu sempre incentivo a gente a fazer com o que tá já com o que tem. Mas a gente pode ir pensando em usar, inclusive, fibra de bananeira, coisas mais ecológicas. Tem uma coisa que é importante a gente falar, que eu tô chamando essa planta de mirra, mas ela na verdade é a falsa mirra. Mirra é uma resina de uma árvore, que é até difícil de dar no Brasil. Essa aqui é a pluma de névoa, também o nome dela sugestivamente popular é pau de incenso. Mas isso é importante a gente também entender por que algumas espécies vão ganhando esses nomes em outros lugares e vão tendo o mesmo nome, são diferentes, enfim. Mas ela ganha esse nome porque ela tem essa semelhança no aroma. Bom, daí aqui eu já dei uma estruturada melhor. E essa parte de cima, a gente dá uma dobrada para dar uma finalizada, uma arrematada mais elegante. É só dar um nozinho na parte aqui de cima. Pronto. As combinações são infinitas e dá para fazer de uma espécie só também, que fica mais concentrada na propriedade. O fogo, principalmente na cultura indígena, é bem interessante porque é quando o passado, o presente e o futuro, todos os elementos se juntam para estarem naquele momento, podendo estarem na sua máxima potência. Então é como se fosse um portal mesmo. Então o uso desse tipo, vou chamar de defumação, e da gente pensar nessas moléculas se espalhando no ambiente, vem em virtude disso, de pensar em abrir os portais e atualizar sistemas. É importante. Bom, no fim dou um nozinho caprichado, claro, né? E é bom dar uma amarradinha, dar uma puxada, porque essas plantas vão desidratar, elas vão perder água. Então elas vão dar uma murchadinha e esse incenso vai dar uma secadinha. Então é bom deixar ele mais justinho mesmo. Isso daqui pode ser interessante para deixar como um lugar de apoio, ou eu posso cortar, deixar ele mais com formato de bastão mesmo, sem pontinhos. Finalizo cortando folhas e fios em excesso, lembrando que essas folhas podem ser compostadas ou colocadas, eu faço isso, também num vasinho de barro e queimado diretamente no vasinho. Ai, que aroma, que delícia, que axé. Vamos em frente, gente, vamos embora, vamos junto. Vou acender aqui o meu, que esse ainda não tá bom para acender. É bom deixar embrulhado, como eu disse, num papel, guardado longe da luz por uns dias. Quanto? Depende do tempo, depende do clima. Mas no mínimo uns 14, umas 2 semaninhas para tá bonzinho, como esse aqui, que ele é de capim santo também, protetor, alto astral, calmante. E assim que eu termino essa cesta,